Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ceará em Pauta. Você que nos acompanha pela Sertão TV, o nosso muito obrigado pela audiência a partir de agora, ao vivo no canal 180 e também nas nossas redes sociais. Desde já, pedir a você que nos acompanha para que se torne um dos inscritos no nosso canal no YouTube, siga também a nossa página no Facebook, se torne um dos seguidores no Instagram, perfil Sertão TV Ceará. E na edição de hoje, a gente conversa com o professor Luiz Oswaldo Santiago Moreira de Souza, um dos mais importantes nomes da educação aqui na região centro do estado, e você vai entender o porquê. Natural do Rio Grande do Norte, mas já possui título de cidadão cearense. E eu poderia aqui, professor, ler seu currículo, mas eu quero deixar para o senhor, lhe fazendo já a seguinte pergunta: quem é o professor Luiz Oswaldo? Prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Bem, eu inicio cumprimentando você, Fabiano, os ouvintes da Sertão TV, especialmente do programa Ceará em Pauta, e transmitindo o meu abraço afetuoso, carinhoso ao querido povo do Quixerambi. Eu sou um natalense, né? Nasci aqui em 46, depois de 2 anos fui morar no Rio de Janeiro, porque meu pai era carioca, veio para o Rio Grande do Norte durante a guerra. Ele era militar, veio patrulhar as costas que iam de Aracati até Natal, com relação aos submarinos estrangeiros e tudo. E aqui ele casou com minha mãe, daqui do sertão do Rio Grande do Norte, e nós somos 3 filhos, eu e mais 2 irmãs. Infelizmente hoje eu sou o próximo. As outras já se adiantaram, embora eu fosse o mais velho, e já faleceram. Tive uma vida muito corrida, muito viajada, de certa forma. Com 4 anos eu voltei para Natal, com 10 anos eu fui embora para Carpina, em Pernambuco, depois de ter estudado 3 anos no Colégio Salesiano aqui de Natal, e fui para o seminário em Carpina. Passei 6 anos em Carpina, no seminário menor, que a gente chamava de aspirantado. Fiz 1 ano de noviciado em Jaboatão, Pernambuco também, onde me tornei salesiano. De aí eu fui para São João del Rei, cursar a faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras. Lá eu entrei no movimento estudantil, fui presidente do centro acadêmico, ou vice-presidente do centro acadêmico, representando os seminaristas, e começamos um programa na rádio, e por conta desse programa e por outras atividades, eu fazia teatro, tinha muito contato com o público e tudo, essa questão da arte em geral, música, teatro, terminei sendo expulso da faculdade. Após 2 anos, expulso, só 15 anos depois eu fui descobrir que tinha sido expulso pela ditadura. Na época eu pensava que simplesmente os pais tinham mandado de volta para o Nordeste. Eu vim para o Bongi, Pernambuco. 4 meses depois também fui mandado embora de lá e vim para Baturité cuidar do internato, cuidar de alunos internos de Baturité. Em Baturité eu fiquei 2 anos e meio e depois saí da congregação e não quis ir para o Rio, onde moravam meus pais. Meu pai tinha retornado para o Rio e optei por ficar no Nordeste, porque eu sempre achei que as pessoas nasciam, cresciam no Nordeste e iam fazer carreira, iam viver no Sul, e eu queria dedicar minha vida ao Nordeste. Eu sou nordestino até a última entranha da alma, e do Nordeste, muito especialmente o sertão. Fui ensinar em Pedra Branca 2 anos. Com 2 anos eu passei no concurso do Banco do Brasil e fui nomeado para Antonina, no Paraná. Em Antonina, o senhor foi quer dizer, eu não cheguei aí a Antonina, porque eu fui o 3º lugar do concurso. Eu já ia dizer, no Brasil, né? Todo mundo passou na minha frente. Eu esperei 2 anos, também proibido pela ditadura, sem saber.
E 2 anos depois, quando eu fui nomeado, colega de Pedra Branca, que tinha feito comigo, tinha tirado 5.000 e tanta classificação, foi chamada no primeiro mês para senador Pompeu. De repente, eu, depois de 2 anos, era chamada para o sul do país. Menino novo, 4 meses, tive de vender tudo. Mas fiz uma carta para o presidente do banco dizendo que, de alguma forma, eu ia assumir. Mas, porque era um direito meu. Mas queria protestar. E avisava ele que, se fosse para ficar calado diante de certas injustiças, eu preferia não entrar no Banco do Brasil. Mandei essa carta confidencial e, por incrível que pareça, em plena ditadura, o presidente do banco mandou uma ordem especial para eu assumir em Quixadá. Foi assim que eu assumi em Quixadá, não cheguei aí ao Paraná. Interessante que 17 anos depois, quando eu fui eleito conselheiro representante dos funcionários no conselho de administração do banco, eu encontrei com ele, já velhinho, fazia parte do conselho, e quando eu fui apresentado, que disseram meu nome, ele olhou para mim e disse: você é um que me mandou uma carta desaforada? Eu disse: não, doutor, eu mandei uma carta justa. Ele disse: verdade, por isso que eu lhe nomeei para uma cidade do interior, Quixadá, não foi? Eu digo: foi. Lhe nomeei lá para o Ceará, perto de onde você fez o concurso. Então, a minha vida sempre teve essa sucessão de expulsões e impedimentos. Na UES também, eu fui o primeiro lugar da pedagogia, mas tive de esperar mais de meio ano para poder assumir, porque havia proibição do SNI, que era o Sistema Nacional de Informação, né? O Serviço Nacional de Informação da ditadura. Mas essa história de expulsão, eu comecei com 7 anos. Eu fazia o 2º ano primário, como a gente chamava naquele tempo, e estava numa aula de história, Dona Lourdes, nossa professora, recordo como hoje, ela explicando a primeira invasão holandesa e dizendo que, no final da primeira invasão holandesa, a esquadra holandesa foi cercada dentro da Baía de Todos os Santos pela Marinha Espanhola, e saíram batalhando pelo mar até a altura da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, onde só resistia a nau Capitânia, como eles diziam o livro, né? A nau, o navio do almirante holandês. E ali ele também foi a pique. Os marinheiros que não tinham morrido jogaram-se no mar para se salvar, a ilha estava perto, agarrados em tábuas nos escaléres, nadando. Só ficou o almirante holandês, que foi para a proa do navio, enrolou-se numa bandeira holandesa e disse essa frase: o oceano é o único túmulo digno de um almirante batavo, e afundou junto com o navio. Eu caí na bobagem, 7 anos, de levantar a mão e perguntar à professora: professora, se todo mundo tinha morrido ou fugido, quem ouviu essa frase? Eu fui expulso por causa disso, do Externato São Luís, aqui de Natal, do cônego Eimar Lerestre Monteiro, né? O que terminou sendo bom para a minha vida, porque aí, um ano depois, eu encontrei os salesianos e fiz quase toda a minha formação com os salesianos, que são um exemplo de pedagogia de Dom Bosco. A que o senhor atribui essa vida que o senhor relatou em relação a essa situação, com relação à questão da ditadura? O que foi que o senhor mais, assim, fez para que despertasse a atenção deles naquela época, na opinião do senhor? Eu acho que a ousadia naquele tempo foi em 66, a ousadia em 66 de criar um programa do rádio onde a gente criticava a ditadura era muita ousadia. E eu atribuo que não foi pior, porque era seminarista e, de certa forma, os caras ainda respeitavam um pouco a igreja, não sei se conversavam. Apenas exigiram que eu saísse da faculdade e me proibiram de estudar. Às vezes que eu procurei a universidade para concluir meu curso, me era negado. Nunca me disseram por quê. Um dia eu me matriculei na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, em Limoeiro, e já esperava a resposta, e veio a resposta. O diretor, Padre Pitombeira, me chamando para conversar num sábado. Expediente fechado, ele me chamou para conversar no sábado. E no sábado ele me disse: tem uma proibição contra você do Serviço Nacional de Informação. Mas a ditadura já está perto do fim, isso foi em 79, por aí. Já começou a relaxar um pouco. Eu vou fazer de conta que não vi. Se colar, você cola grau.
O certo é que colou e eu colei grau, né? Graças ao padre Pitombeira lá da Papidã. Então, não perceberam, também não ligaram mais, não sei. Mas, depois disso, ainda tive de enfrentar a volta para a entrada na UES, que também tive de retardar meu tempo, que estou sofrendo hoje, estou perdendo tempo de serviço hoje por causa desse atraso, né? Professor, mas é isso. Em Quixadá, então, aos poucos eu fui Eu quero daqui a pouco entrar no município de Quixadá. A gente vai fazer o primeiro intervalo. Mas que não é Quixadá, é o Sertão Central. Isso. Eu queria chamar a atenção das pessoas que nos acompanham em Quixadá, inclusive pelo canal 180 e também nas redes sociais. O professor ele tem uma forte ligação, como ele acabou de relatar, com o município de Quixadá. E você vai entender também, inclusive aqui de Quixeramim, de outros municípios que nos acompanham, essa relação um pouco maior, né? Em relação principalmente à questão da educação. Daqui a pouco, no retorno do intervalo, você fica por aí. Não é só isso, a gente vai tratar também de outros assuntos. Quero saber a opinião do professor em relação ao cenário atual que a gente vive, né? Tudo isso aqui no Ceará em Pauta. Fique ligado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, nós somos Vandinho e Nena, estamos aqui ligados na Sertão TV. Aqui você encontra muita música, informação e entretenimento. Um prazer enorme estar no canal 180. Valeu! Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o professor Luiz Oswaldo e conforme antecipado no bloco passado, professor, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor que no bloco passado relatou um pouquinho da sua trajetória, mas com relação especificamente ao município de Quixadá, e eu tenho aqui o senhor como fundador da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, hoje uma das mais importantes instituições de ensino da região centro. Como foi seu processo de chegada nesse projeto para conseguir executá-lo e como foi esse processo também do Luiz Oswaldo que trabalha no banco para o Luiz Oswaldo que se dedica à educação? Olha, eu sempre fui muito adepto de que
Alguns princípios. Tem um verso do João Cabral de Melo Neto que eu levo como uma espécie de lema para a minha vida. Muita diferença faz entre se lutar com as mãos e abandoná-las para trás. Como educador, e a minha história, a minha paixão, o meu amor, o meu caso de amor com a educação vem desde os 5 anos de idade. Minha tia era professora leiga municipal, não sei se era leiga, se era formada, não sei, era professora municipal, naquele tempo não sei como era. Eu sei que ela me ensinou a ler. Eu aprendi a ler com 5 anos e a partir daí ela me levava para a sala de aula dela para ajudar a alfabetizar os mais novos, né? E aí eu criei esse amor pela educação. Quando entrei na escola, peguei os salesianos, que era uma congregação destinada à educação de jovens, principalmente os jovens abandonados, né? E fui levando minha vida toda em cima da educação. Ela virou uma paixão para mim. E como educador, eu entendo que palavras não bastam. São Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Lenin diz que não há ação revolucionária sem teoria revolucionária, mas na verdade também não existe nada de novo que não possa ser pensado, que não possa ser imaginado, que não possa ser sonhado. Diferentemente do que muita gente que usa a palavra utopia com a forma, uma conotação pejorativa, para mim utopia é o início da mudança do status quo. Se você não sonha com algo diferente daquilo que você vive, daquilo que é o status quo, do seu momento, da sua forma de viver, você não muda, né? E a mudança, ela é um imperativo da vida, de qualquer vida. Eu vivo porque o meu corpo está se renovando a cada dia, está mudando a cada dia. Não tem mais aquelas células de quando eu era criança, tá? Quando a célula para de se reproduzir, para de se desenvolver, é o câncer, ela morre, tá? Então, a mudança é um imperativo da vida, tanto fisicamente, como psicologicamente, como socialmente. Então, eu acho que uma coisa que Paulo Freire depois vem expressar com muita clareza é que a gente precisa esperar, mas não esperar no verbo esperar. A gente precisa esperançar, a gente precisa fazer a esperança, construir a esperança, sonhar e ir atrás do sonho. Lenin novamente, sonhos, acredite neles. É preciso sonhar, mas com a condição de crer no sonho, de examinar com atenção a vida real, de confrontar a nossa realidade com o nosso sonho e de seguir escrupulosamente a nossa fantasia. Então eu percebi que o sertão central do Ceará era a única região do estado que não tinha nenhuma escola superior, nenhuma escola naqueles tempos de formação de professores, de ensino superior em geral. O Vale do Jaguaribe tinha a FAFIDAM, que foi integrada à UES. A região do litoral tinha em Fortaleza a Federal, a UES e a Unifor. Naquele tempo eram as 3. A Zona Norte tinha a da Diocese de Sobral, que depois se transformou em UVA. E o Cariri tinha a da Diocese de Crato, que também depois se transformou em URCA. E o Sertão Central nada, a região de Quixadá, Iguatu, não tinha nada. Então, nós tínhamos outro momento. Nós éramos um dos 5, 6 municípios do estado, coincidentemente Quixadá, nessa época, coincidentemente Pedra Branca, de onde eu tinha vindo. Pronto, nessa época você trabalhava... Arena. O senhor trabalhava em Pedra Branca. Dominados pela Arena. Arena 1, Arena 2, Arena 3. Eram governados pelo MDB na época. MDB. E aí éramos oposição no governo da ditadura, não recebíamos nada.
A gente sabia que não vinha chegar do governo. Então, eu comecei a conversar com o grupo, o Aziz colocou isso, o Aziz, quando foi candidato a prefeito, me chamou para ser secretário, ele colocou isso como uma meta de governo, da gente criar uma faculdade. Só que eu ainda não era secretário, eu era coordenador do Departamento de Educação, o diretor do departamento era o Dr. Ayrton Borges. Numa viagem que eu fiz, ele publicou um decreto criando a Faculdade Municipal de Filosofia. Quando eu voltei, eu me manifestei contra, embora fosse meta. Por que eu me manifestei contra? Porque eu não podia conceber que um município que tinha 4.000 alunos no primeiro grau quisesse gastar dinheiro com a escola de nível superior. Porque, de qualquer forma, ainda hoje, é uma elite, de certa forma, que consegue chegar lá. Não é universalizado o ensino superior. E eu tinha a obrigação de universalizar o ensino de primeiro grau. E nós tínhamos 4.000 alunos numa população de 130 mil habitantes. O Estado tinha 600 e pouco. Então, o que é que eu fiz? Vamos cancelar o decreto, vamos criar uma fundação educacional do Sertão Central, a FUNESC. Ela vai prover os meios, sem ser pelo governo municipal, para criar uma faculdade que atenda a região do Sertão Central. E, quanto a isso, como secretário de Educação, eu fui criar as bases para que a gente tivesse clientela. Com 4.000 alunos de escolinhas de professores que nem formados eram, só havia uma professora que tinha o curso normal em todo o município do Ceará, que era a professora Mocinha Cabral, lá da Fazenda São Luís do Choró, está lá ainda hoje. Já foi secretária de Educação do Quixadá, depois foi secretária de Educação do Choró, era a única. Então, eu comecei uma briga com os políticos do próprio partido que tinha me escolhido para ser secretário. Foi o motivo que me negaram o título de cidadão a primeira vez de Quixadá. Só consegui na segunda vez que foi colocado pelo Carlos Queiroz. Por quê? Porque eu não queria aceitar que eles continuassem nomeando os professores com bilhetinhos sem ter a capacitação para tanto. E outra coisa, peguei as professoras que tinham sido nomeadas assim e dei bolsa a elas para estudarem. E comecei a selecionar das que tinham curso e vinha descendo, mas com o compromisso de estar estudando. Foi assim que, através de vários programas, nós criamos também, mexemos muito com o Mobral. Eu fiquei muito feliz que eu vi uma live da Universidade Federal Fluminense, lá no estado do Rio de Janeiro, há 3 dias atrás, onde um professor da Universidade Federal do Piauí, professor de ética e psicologia na Faculdade de Medicina, em Parnaíba, ele foi meu aluno na FECLESC, foi meu companheiro de banco, era um menino com muitas dificuldades para poder estudar. Hoje está aí formado, doutor, né? Eu acho que já tem pós-doutorado e tudo, fez o doutorado dele em Cuba, a convite. E ele me citou nessa live, e citou também que tinha sido alfabetizado pela mãe dele, que estranhamente, a live era sobre Paulo Freire, usava de certa forma o método Paulo Freire. Hoje eu vou ligar para ele para fazer uma revelação para ele. Ela foi treinada pelo método Paulo Freire, só que ela não podia saber que era Paulo Freire, ninguém podia saber que era Paulo Freire. Por quê? Porque era proibido, dava cadeia. Então, isso fez com que o Mobral do Quixadá se destacasse como o melhor Mobral do Brasil. E eu fui para o Rio receber o prêmio. E quando o presidente do Mobral me perguntou o que é que eu tinha feito, eu disse para ele, eu usei o método Paulo Freire, doutor. Meu filho, por amor de Deus, não fala isso para ninguém, senão vai você preso e eu vou também. Ficou segredo. Hoje eu vou revelar para ele, com muita felicidade. Com isso a gente começou a peguei o projeto Minerva, que era um rádio chiando, distribuí apostilas, botei professores da disciplina para ensinar, fizemos com que muita gente terminasse o primeiro e o segundo grau dessa forma. Naquele tempo tinha essa válvula do curso de madureza, como ainda tem hoje o EJA, né? Mas era o artigo 99 e o artigo 101.
Eu tenho uma aluna, ex-aluna aí de Quixeramobim, que resolveu ser minha aluna na faculdade no dia que eu vi uma palestra minha lá meu Deus, vizinho aos Paus Brancos. Aqui em Quixeramobim? Na entrada dos Paus Brancos, quem entra para os Paus Brancos na estrada? Oiticica. Eu fiz uma palestra lá para a juventude do Ceará, estava reunida lá. Ela assistiu, resolveu ser minha aluna. Ela tinha feito 99 e 101. Foi, se não me engano, 15º lugar do vestibular, né? E a Josimar, todo mundo aí conhece. Sim, a Josimar. Né? Então, a gente conseguiu fazer com que a educação crescesse muito. Eu criei na zona rural 18 escolas completas de 1º grau, mais 8 escolas, se não me engano, de 2º grau, na zona rural do Quixadá, nos anos 70. Nos anos 70. Já tinha ajudado a criar a escola de Mineirolândia, quando ensinava em Pedra Branca. Então, a gente saiu semeando escola, colocando professoras diplomadas na zona rural, pagando o dobro para elas, para que elas também fossem ensinando as leigas. E foi essa revolução que propiciou que a gente pudesse criar a faculdade. E a FUNESC foi a grande criadora da faculdade. Um grupo de pessoas que se juntou e fez muitos trabalhos. Quero prestar um de gratidão e de reconhecimento ao ex-prefeito, hoje falecido, Aziz Baquite. Ele nos ajudou muito nessa empreitada. Foi ele quem financiou a construção da FECLESC, né? Depois recebeu, mas recebeu sem juros, num tempo sem correção, num tempo de inflação galopante, né? E foi um grande incentivador e um grande benemérito da FECLESC. Assim, reunindo o Sertão Central, reunindo o povo, a gente tem um orgulho de dizer que o povo do Sertão Central como todo, mas especialmente o povo de Quixadá, foi quem criou a FECLESC. Eu tive orgulho de dizer isso para o governador Virgílio Távora, porque no dia da inauguração apareceram 2 aviões cheios de políticos, que não tinham feito nada. A partir daí o Virgílio fez. Pagou a dívida do Aziz, pagou mobiliário, essas coisas. E prometeu abrir a faculdade, só que nunca conseguiu abrir. Aí entra Gonzaga Mota, o Everardo Silveira recebeu o Gonzaga Mota na casa dele lá no Ibaretama, me ligou, pediu para eu ir lá, eu fui, conversei com o Gonzaga Mota e no mesmo dia ele autorizou o Padre Luiz, que estava na comitiva, que era o reitor da UES, a fazer o primeiro vestibular da FECLESC, naquele tempo ainda chamada de UES Quixadá, eram classes de Fortaleza funcionando em Quixadá, no começo de fevereiro de 1983, tá? E as aulas começaram a partir do dia 26 de abril de 83, tendo a aula inaugural com a presença do governador, do reitor, no dia 29 de abril de 83. Então, foi assim que começou a FECLESC. Os primeiros passos da FECLESC foram muito difíceis, os cursos não eram reconhecidos, foi um ato de ousadia. Vamos botar o problema na mesa, vamos botar o bode na sala para poder resolver o problema. Então, foram 2 anos de muita dificuldade, com muita turbulência, faltando 2 dias para completar 1 mês de aula, eu fui novamente expulso da direção da faculdade, né? Ou fui ameaçado, pediram para eu esperar uns dias enquanto mandava um substituto. O reitor me ligou para isso, porque eu tinha feito um seminário junto com a Vládia Simão, que era nossa professora no primeiro semestre de filosofia, a gente dava a cadeira junto. E aí nós fizemos um seminário, Consciência Crítica, Educação e Mudança. E esse seminário descobriu práticas odiosas, por exemplo, de colégios privados de Quixadá, descobriu uma série de coisas e principalmente descobriu a relação do trabalho escravo que permanecia, que ainda permanece de certa forma com resquícios até hoje, né? Nós saímos do trabalho tripalho, os 3 paus que se armava na frente do rei e a tribo vencida se abaixava diante dele, entregava as armas e virava escravo, para o trabalho do labor da burguesia, de aluguel da força de trabalho, geralmente espoliada da sua força de trabalho e tudo.
E não conseguimos chegar ao que o socialismo chama de poiesia, de trabalho transformador, modificador da realidade injusta, numa realidade justa. Então, isso foi denunciado. Por quê? Porque eu chamei para falar para os universitários, um trabalhador rural, sem terra, uma professora leiga municipal, uma doméstica e uma prostituta, que eu tinha um trabalho com as prostitutas no cabaré da Maria Augusta, junto com a irmã Ruth e outras pessoas. E essa prostituta dominou o debate, porque ela tinha uma capacidade de fala tremenda. No outro dia, encheram a cidade, que eu estava levando as putas para falarem para as pessoas de bem da sociedade do Sertão Central, né? Então, também eu tinha feito uns cursos de profissionalização para ver se as tirava daquilo ali, e como não dava certo fazendo cabaré, porque elas ficavam muito desatentas com os clientes que chegavam e tudo, eu comecei a fazer no balneário, abrindo para todo mundo, incluindo elas também. Isso tudo deu muito o que falar e exigiram a minha saída. Mas os alunos se revoltaram, eram 2 turmas só, foram até a Raquel de Queiroz, trouxeram a Raquel de Queiroz para manifestações. Ela fez o prefácio de um livrinho meu de poesia, que eu tinha, de umas poesias antigas minhas, para poder conseguir recursos para a construção, para pagar as contas da faculdade, né? E a Raquel, ela convidou todas as autoridades da cidade, como diz, botou a faca nos peitos de todo mundo e exigiu um pronunciamento dele no momento. Foi como eu fiquei, só que eu não queria mais ficar. Aí ela me chama no nome destes e me diz: foi a primeira vitória dos estudantes, você não tem o direito de não aceitar isso aí. E assim eu fiquei. 2 anos depois, me expulsaram novamente da direção. Apesar de ganhar a eleição por unanimidade, mas não me deixaram assumir, mas é isso, faz parte. Professor, 2 anos depois, voltando de Brasília, já como vice-presidente do Banco do Brasil, voltando de lá, eu fui novamente eleito diretor mas o senhor não foi expulso? Mês passado me aposentei. Mas o senhor não foi expulso de Quixadá não, né? Não, de Quixadá não fui expulso, mas da FECLESC, da direção da FECLESC, eu fui 2 vezes. E ficou em Quixadá até quando, professor? Só a título de curiosidade. Hein? O senhor ficou em Quixadá até quando, só a título de curiosidade? Até setembro eu permanecia lá porque eu era diretor da faculdade, né? Em outubro eu entreguei o cargo e como só havia aula à distância e a gente não podia nem entrar no prédio e tudo, eu vim aqui para Natal, minha mulher já morava aqui, e comecei a dar aula daqui. Bacana. Mas ela veio comigo dentro do coração. Eu quero fazer um rápido intervalo comercial e, na sequência, diante de tudo que o senhor presenciou, nessa evolução no método também de educar, o porquê do método Paulo Freire, né? Queria perguntar ao senhor e também, atualmente, como é que o senhor analisa como o maior desafio da educação brasileira? Se, na opinião do senhor, falta investimento ou se falta planejamento? E se falta planejamento, onde falta? Daqui a pouco, no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi pessoal, eu sou Mila Torres e também estou ligada na programação da Sertão TV. É todo o Nordeste ligado nas coisas da nossa gente, pelas lentes da primeira HD TV do Sertão Central. Se ligue no canal 180, se ligue na Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br.
volta com o Ceará em Pauta, agradecendo a você pela audiência que nos acompanha pelo canal 180 e também através das nossas redes sociais. O professor Luiz Oswaldo está conosco, participando direto de Natal e falando um pouquinho também de educação. Mas, professor, eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto. Para o senhor, diante de tudo que já presenciou, do que já militou também, do que já lutou para a melhoria aqui na região centro, mas agora vamos abrir um pouquinho o leque e vamos falar de Brasil. Na opinião do senhor, qual o maior desafio atualmente que a educação enfrenta? E eu completaria a pergunta. Na opinião, falta investimento ou falta planejamento para melhorar? Olha, eu ligo um pouco com o que você falou. Eu acho que não falta planejamento, não. Certo? Acho que não falta planejamento. O Brasil não está necessitando, não tem falta de planejamento. Tem um planejamento que eu não sei onde foi feito, provavelmente não aqui, e que não interessa em hipótese alguma ao povo brasileiro. Enquanto o governo distrai com as idiotices fascistas o povo brasileiro, o Guedes governa. E isso vem desde a gestão Temer, desde o golpe contra Dilma. Isso vem daí, com as reformas trabalhistas todas que foram feitas. Os trabalhadores perderam todos os seus direitos, anos e anos de lutas e de conquistas. Não falta planejamento. Há um planejamento contra o povo brasileiro. Há um planejamento de recolonização do país. Há um planejamento de domínio estrangeiro no país. Eu não sou daqueles que acham que tudo tem que ser estatal, não. Quando eu era menino, aqui em Natal, existia Força e Luz. No Rio, morei no Rio, existia Light. Em cada lugar havia uma empresa privada que gerava energia. Tá? Quando a ditadura militar resolveu fazer crescer o parque industrial, e isso foi bom, o que é que ela fez? Ela precisava crescer o parque energético para poder crescer o parque industrial. Não se cresce indústria sem energia. E as empresas privadas não davam conta. Então a ditadura comprou essas empresas a preço de ouro, botou para funcionar, construiu, fez a estrutura energética brasileira para sustentar as indústrias que eram criadas. E agora, de Fernando Henrique para cá, vende a preço de banana. O cara paga 3% do capital subestimado. E empréstimo do BNDES, para não pagar depois. Então, o que acontece? O que acontece é que o bem maior do povo brasileiro, os bens do povo brasileiro estão sendo dilapidados. É um absurdo o Brasil lutar tanto para ser dono do seu petróleo, fazer da Petrobras a maior empresa do mundo e com a rede de mentiras e coisas se destruir a Petrobras e se retalhar por aí. Eu estou num estado que tem a maior bacia petrolífera de terra do país. Olha, o que está funcionando hoje? Mas tudo sendo entregue ao capital estrangeiro. Nós não temos que comemorar data nenhuma da nossa história. 22 de abril, descobrimento não, o Brasil já existia. O 13 de maio continua. O trabalhador brasileiro trabalha em regime de semi-escravidão, ou análogo à escravidão, perdendo seus direitos. O 7 de setembro acabou. Acabou. Só falta ser acabado nesse próximo 7 de setembro. Mas ameaças fascistas que andam fazendo. E a República? Que República? Que República se os três poderes não conseguem se conversar? Então, eu acho que existe um planejamento, sim, de derrocada da nação brasileira, de submissão do povo brasileiro. E aí, evidentemente, que a primeira coisa que vai é a educação. Quem teve um ministro da educação, como foi o primeiro ministro desse governo, e agora tem um segundo dizendo as besteiras que diz, as sandices que faz,
não pode dizer que haja um planejamento para fazer. Há um planejamento para acabar. Essa é a minha visão. E com relação à questão de investimento, o senhor acha que ainda, em decorrência disso, falta mais para a educação? Falta como sempre faltou. Houve melhoras. O Brasil passou 770 anos sem criar um curso na educação superior. Lula e Dilma criaram 20 e tantos universidades, fora a multiplicação de campo para o interior. Os institutos federais, eu me lembro de uma cerimônia no Maranhão, o governador era o Jackson Lago, quando ele anunciou que o Maranhão em 100 anos tinha tido uma escola técnica, agora naquele ano ia ter mais 11. Então houve um crescimento, mas que foi depois subjugado, desmoralizado, acabado, tiradas as verbas. Não se faz ciência sem verba. E o que sustenta a educação é a pesquisa. E a pesquisa está proibida no Brasil, porque não interessa que brasileiro pesquise. Tudo tem que ser comprado fora. Até porque comprar fora dá os rolos de vacina que está dando. Professor, com relação à questão da educação, e eu só também fico à vontade para entrar em outra área, mas na sua opinião enquanto cidadão também, o que é que o senhor julga ser o maior desafio atualmente no nosso país? Eu poderia dizer até da educação, mas o que é que o senhor acha? Bem, o desafio, primeiro grande desafio é a pandemia. É um desafio concreto que está hoje, né? Que precisa ser superada. O problema é que as crianças precisam de ter tempo para estudar. O problema é que a educação não pode ser aquela educação que nós tínhamos. Nós entramos no ensino à distância sem nos prepararmos para esse ensino à distância, sem termos equipamentos para esse ensino à distância, porque no ensino à distância não basta nós termos. Eu disse isso com relação ao próprio estado do Ceará, né, com relação à universidade. Como é que eu posso... Olha só o caso da FECLESC. São 29 cidades que mandavam todos os dias seus ônibus cheios de alunos para estudar na FECLESC. Que ônibus? Os ônibus que passaram o dia rodando sem manutenção, sem nada, nas estradas de pedra e pó do sertão. Eles vinham aglomerados. Eu vi o ônibus de Pedra Branca, ou melhor, soubemos todos que o ônibus de Pedra Branca não caiu no abismo porque o motorista teve perícia para jogá-lo na barreira. Vimos o ônibus do senador Pompeu perdendo um pneu em plena velocidade, depois de já ter voltado do 20 para senador para trocar esse pneu. Perdeu o outro que entrou numa casa quebrando tudo. E os alunos lá, dentro do ônibus. Quantas e quantas vezes o ônibus de Capistrano foi assaltado de Morada Nova? Os alunos jogados no buraco, podia ter morrido alguém. Quantos de nossos alunos morreram no trânsito nessas noites? Não existe um sistema de transporte que dê respaldo a isso. Depende da boa vontade dos prefeitos e secretários de cada município. E que invertem, inclusive, as coisas. E que acham que a prioridade do serviço público é para a escola privada. Não é possível. O Brasil não precisa privatizar, ou desprivatizar, ou não precisa privatização. O Brasil precisa de desprivatizar o público que está a serviço dos particulares e dos privados. Isso é o que a gente vê nesse país. A onda neoliberal privatizar. A Argentina privatizou o Correio. Quem ganhou o Correio da Argentina? O Macri. O que foi que aconteceu? Faliu. Estatal novamente. Com todos os prejuízos de recomeçar. Depois de ter ganho de presente. Então, nós temos uma dilapidação do povo e da nação brasileira. E a educação não sai disso. Não está fora disso aí. A saúde
tem aguentado essa pandemia graças à resistência de governadores. É a resistência política que tem. E a vida? Como é que é possível viver com um botijão de gás nessa altura? Voltamos ao forno a lenha? A trempe? Ora, eu lembro de uma maluca que saiu gritando, fazendo filmada pela televisão, a quem interessa isso, protestando contra a Dilma, porque a gasolina era 2 e pouco, não se diz nada por 7. Com feijão no preço que está. Ontem eu vi um fio de filé 77. O óleo, a gasolina, né? O óleo, a gasolina, tudo. Então, a educação não é fora do contexto. Hoje está faltando tudo nesse país, tudo. E uma educação para enfrentar a pandemia precisava de ter democracia, que é o que nos falta, das redes, dos meios de comunicação. Olha, Fabiano, você deve conhecer, você deve andar de vez em quando por uma estradinha dessa do sertão e você vai ver aquela moça em cima de um monturo, em cima de uma pedra, tentando pegar uma nesguinha de rede para falar com alguém pelo celular de pouca qualidade. É assim que se aprende? Dentro de casa? Eu dei aula à distância. E as meninas não podiam abrir a câmera. Elas não tinham coragem de abrir a câmera. Não podiam ligar o som, porque era muito grito. Por quê? Porque a casa delas tem 3 vãos. Aí vem um imbecil querendo dizer que a educação agora tem que ser familiar. Como é que um pai que se dilacera para dar de comer aos filhos pode educar os filhos? Como é que uma mãe que se transforma em pai e mãe e tudo no mundo para tentar salvar a vida dos filhos pode educar os filhos? Vamos deixar de pensar o Brasil com cabeça de rico. Vamos pensar com a cabeça da realidade. A educação precisa de investimento? Só precisa. Professor. Precisa de muita coisa, mas você só vai ter qualidade se tiver pesquisa, você só vai ter pesquisa se tiver recurso, você só vai ter pesquisa se tiver com que trabalhar, equipamentos. A luta, que eu passei anos tentando conseguir equipamento para os laboratórios da faculdade. E o ensino de 1º e 2º graus? Quantos e quantos meninos chegam hoje, passam no vestibular, entram na universidade sem saber ler? Lê. Às vezes gaguejando, mas lê, até lê fluentemente às vezes. Mas não sabe o que leu. Por quê? Porque nós não temos uma educação que puxe pelo raciocínio. Nós não temos isso. Está faltando. Professor, como é que o senhor ouviu a frase do ministro de que alunos com deficiência atrapalham o restante da sala de aula? Como é que o senhor analisou essa frase? As Paralimpíadas estão desmentindo esse ministro a cada minuto. Eles são capazes. Eu queria... E outra coisa. Tem um escritor que diz que de perto ninguém é normal. Esse ministro não parece ser nem de longe. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco na retorno. Eu queria saber do senhor se existe alguma parte do senhor que interessa a política. Se o senhor milita em alguma área, se o senhor teve vontade, já recebeu algum convite, apesar de já ter integrado gestões, enfim. Quem é o Luiz Oswaldo hoje na política? Daqui a pouco no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Júlio Jamaica e é um prazer estar aqui na Sertão TV. Todo o Sertão Central se liga aqui no canal 180 da Brisa Net,
leve para a sua casa a TV que é feita para você. Eu também tô aqui, viu? Valeu. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, o estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue aqui no canal 180 e também nas redes sociais, agradecendo a você pela audiência. Professor, chegamos aqui ao último bloco do programa, mas eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. O senhor já foi convidado a participar da política partidária e hoje qual o seu posicionamento em relação a essa questão no país? O senhor tem uma visão já formada, o senhor já milita em uma determinada área, defende um determinado partido, qual a sua visão política em relação hoje ao que a gente vive no Brasil? Bem, eu acho que não é mistério para ninguém que eu sou petista, né? Eu tenho muito orgulho de ser do PT. E tenho muito orgulho de ter participado do melhor governo que esse país já teve. Teve erros. Sempre vai haver. Mas eu, como pedagogo, eu encaro que o erro é uma consequência normal da vida. É inclusive uma forma de aprender. O que a gente não pode é estar permanecendo nesse erro. A gente tem que estar a cada tempo apalpando até as nossas ideologias para saber se ainda são as mesmas. Há uma frase do Bloch, um filósofo alemão, que eu considero muito: o difícil não é ser revolucionário, o difícil é continuar revolucionário depois da vitória da revolução. Além disso, eu acho, vá me avisando o tempo, viu? Além disso, eu acho que todo ato humano é em si um ato pedagógico e todo ato humano é em si, essencialmente, um ato político. Eu tenho que estar optando a cada momento. Eu tenho que estar me decidindo ou seja, a cada momento. Não dá para ficar em cima do muro, é isso, professor? Não dá. A neutralidade não existe. Eu posso ser omisso, mas jamais serei neutro. Numa briga sua com uma criança, eu ficar omisso, eu estou omisso.
mas não sou neutro, eu sou a seu favor, porque você tem mais força do que ela. E eu tenho lado. E por que o PT, Gramsci professor? dizia, odeio quem não toma partido. Eu tomo. O meu partido é o dos mais fracos. O meu partido é aquele que Paulo Freire resume na dedicatória da pedagogia do oprimido, o único livro brasileiro entre os 100 livros mais importantes do mundo, segundo o pool de universidades estrangeiras. Professor... Aos esfarrapados do mundo. Esse é o meu partido. O Che Guevara dizia: quem não é capaz de se tremer de indignação contra uma injustiça cometida em qualquer parte do mundo, não é digno de ser chamado companheiro. Companheiro é aquele que parte o pão junto com o outro, qual panes, tá? Então, eu acho que nós somos essencialmente políticos. Ninguém pode dizer que não faz política. Na omissão eu faço política, tá? Não é ser candidato apenas. Eu já fui candidato, não sei ser, porque eu tenho que ganhar um voto de uma forma que o povo não acha que deva ser. Eu cansei de fazer comício dizendo que a gente não dava dinheiro, que a gente não fazia favor, aquilo outro, que não era política da gente, o cara aplaudindo lá embaixo. Quando eu disse, ele se oferecia para ser corrompido por mim. Tá? Não, eu quero ser militante. Militante eu sou. E vou lutar por isso enquanto tiver força. E a minha militância principal tem sido na educação, na fala. E educação não apenas na escola, mas em qualquer canto, porque eu acho que todo ato humano é um ato pedagógico, como eu dizia. Coisas que me fizeram feliz nesses últimos tempos. A última aula que eu dei para uma turma de primeiro semestre, que eu não conheço os alunos, inclusive alguns aí de Quixeramobim, eu não as conheço, foi dada a distância, toda a distância. Uma das coisas que eu mais insisto com elas é da necessidade da fala. A fala é transformadora, a palavra tem uma força muito forte. Simão, tu és Pedro. Muda a cara de Simão. Os faraós antigos mudavam de nome para significar a divindade que eles incorporavam quando eleitos faraós, quando nomeados faraós. Os papas até hoje têm essa tradição de mudar de nome. A palavra é muito forte, a palavra junta pessoas e separa pessoas. Eu costumo dar um exemplo. Nesse momento aqui, ninguém está pensando nisso, mas a palavra África, que eu fale agora, traz em cada um dos ouvintes uma série de pensamentos a respeito de um continente que não está aqui. É a presença da ausência. É muito forte a força da palavra. Em Gabriela Cravo e Canela, a mãe de Malvina, a filha do coronel, que namorava com o professor, contestava o namoro dela e dizia que ele não tem poder. Ele é apenas um professor. O que é o professor na ordem das coisas? Ela diz: mãe, tem um poder muito grande, tem o poder da palavra. A palavra transforma. Uma palavra, Fiat, mudou o destino da humanidade. Faça-se. Então, a própria Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava em Deus e Deus era o verbo. Então, a força da palavra é muito forte. Então, toda a ditadura começa proibindo a fala. Proibindo a fala. Rechaçando a fala. Inclusive a ditadura de casa. Inclusive a ditadura da escola. Inclusive a ditadura das igrejas. Todas as ditaduras começam assim. Então eu insisto muito com meus alunos que eles tenham a capacidade de dizer a própria palavra. Tá? E o que mais me emocionou na última aula foi ouvir o testemunho de 53 alunos de uma mesma turma me dizendo que o que eles tinham aprendido de mais importante é que agora estavam falando das suas verdades. Dentro de casa, na escola, onde fosse. Professor... Isso para mim é transformador. Isso é política. Isso é política. E com relação a essa questão, eu tenho aqui mais um minuto, eu queria que rapidamente também lhe perguntar o seguinte: os petistas, né, e a população presenciou, nesses últimos anos aí, vocês viram a chegada desse grupo que hoje considera-se como bolsonaristas. Como é que o senhor analisa esse comportamento, essa guerra meio que existe, e
Que ponto isso pode chegar na eleição do ano que vem, na opinião do senhor? Rapidinho. Olha, eu acho que o Bolsonaro não surgiu do nada. Ele catalisou o que muita gente pensava. Ou a gente vai negar eternamente que nós somos um país cheio de discriminação? Nós nunca fomos um país sem discriminação. Infelizmente foi essa a nossa história colonizadora. Ontem eu entrei aqui num frigorífico e tinha um rapazinho esperando para comprar uma carnezinha humilde, vestido com a camisa do melhor time do Brasil, Flamengo. Eu tenho que discordar. Vascaíno. Então, ali, humildemente, tinha 2 pessoas sendo atendidas, ele estava na fila, eu não sei se não tinha chegado antes delas, eu cheguei depois chegou outro senhor. Aí, quando terminou de atender a senhora que estava sendo atendida, o funcionário lá virou para mim e disse: o senhor, o que é? Eu disse: não, ele chegou antes do que eu. Apontei para ele. O cara ficou assim: não, mas o senhor disse: não, ele chegou antes de mim. O cara foi muito tímido, fez o pedido dele baixinho, saiu com um saquinho assim, de carne de terceira categoria. Mas antes de sair, ele foi para mim e disse: pela primeira vez, uma pessoa fez isso comigo. Os olhos cheios d'água. Esse é o povo brasileiro. Nós somos um país discriminador. Nós somos um país cheio de preconceitos. Contra os gays, contra as mulheres, contra os pobres, contra as pessoas com deficiência, contra tudo. Ele está catalisando isso. E nós somos um país onde se acha que política é ter o benefício próprio. Nem que seja do milheiro de telha que eu preciso. Nem que seja do saco de cimento que eu preciso. Quantos e quantos votam por isso? Ou, eu sei que a educação não muda a sociedade. Mas também a sociedade, como dizia Paulo Freire, não vai mudar sem educação. Por isso, fazer política, para mim, é, acima de tudo, fazer educação. Professor, eu queria agradecer a participação do senhor, dizer da satisfação em ter, inclusive, conhecê-lo, na primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor, dizer que estamos sempre à disposição, Sertão TV de portas abertas, agradecer a disponibilidade do senhor e foi um prazer imenso conversar aqui no Ceará em Pauta e ter a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. O prazer é nosso de estar reencontrando o público do Quixeramobim, né? Eu gostava muito de chatear as alunas do Quixeramobim, né? Dizendo que era o maior centro de produção de coroas. Lhe transmito aqui o abraço de uma companheira da casa, Isaurinha Reis, que foi sua aluna também. Um abraço para a Isaurinha. E queria concluir dizendo que com os versos de Fernando Pessoa. Tá? Fernando Pessoa, eu estou concluindo tudo que eu digo agora com isso. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. É pedir que a gente não deixe de sonhar. Um mundo novo é possível. Um Brasil novo e diferente é possível. Um beijo para Quixeramobim. Obrigado, professor. Obrigado a você de casa que nos acompanhou e até a próxima edição.